fundamental. De manhã, nós tivemos o ambiente ontem, com a palestra do Milton Teixeira, e agora nós vamos ter a palestra, o ambiente hoje, a palestra do João Carlos Melo. Sou eu. Eu defini você de manhã. O que está dormindo aí? Estou perto do quê? A caixa. Ah, é de você. Não é a caixa, eu acho. Ó. É a caixa do sol. Isso. Eu digo como eu defini ele pela manhã, ele vai ficar chateado, não? Sim. Defini você como mestre mistura, porque o Milton era mistura de historiador e guia turístico. E você era mistura de mestre reiki com popstar. É uma honra, é uma honra. Ainda estou com o microfone de Madonna. Pois é, né? Você quer que eles venham para frente? Eu ia pedir essa gentileza. Vocês podem fazer essa gentileza? Bora, venham para frente. Somos tão pouquinhos. Deixem a timidez de lado. Vamos ficar juntinhos aqui. A gente convidou o João Carlos porque a gente queria falar assim, hoje é o dia da mudança, né? Hoje é a hora da mudança, a mudança que a gente pode fazer para um futuro melhor, para um ambiente mais conservado. Então, por isso o convite que nós fizemos para ele, eu espero que vocês gostem. Vamos lá, passa a palavra aí ao João Carlos. Obrigado por vocês terem vindo, por esses momentos juntos aqui. Eu espero que eu também goste da palestra, né? A primeira coisa que me ocorreu quando eu recebi o convite foi por que é que me convidaram. Eu não entendo nada de meio ambiente, né? Não é a minha área. Depois eu também disse a Polita, no dia que a gente conversou, que eu não tenho assim um roteiro para a palestra, não tem nada decorado. Hoje, por acaso, até fiz um guiazinho aqui, porque me ocorreram algumas coisas que eu gostaria de falar, e como elas não fazem parte do roteiro que eu não tenho, então eu achei bom trazer escrito, né? Mas depois eu estive pensando ao longo dessas semanas que separaram o nosso encontro do hoje, que, afinal de contas, o meu trabalho, aquilo que eu faço, o meu pensamento, a minha atitude na vida tem tudo a ver com o meio ambiente. Só que não é aquele meio ambiente que a gente conhece, né? A gente fala no meio ambiente, você está pensando lá nos rios, nas florestas, enfim. E não é com esse ambiente que eu trabalho. Eu trabalho com outro ambiente. Eu trabalho com o ambiente interno. Eu trabalho com o ser humano. E aquilo que é a proposta desse encontro hoje é a gente pensar, a gente ampliar, se você já pensou sobre isso, a nossa possibilidade de reflexão de será que é possível haver um ambiente externo independente de um ambiente interno? Será que eles não estão intimamente, necessariamente conectados? Afinal de contas, quem é que mantém, quem é que preserva, quem é que recupera, quem é que destrói esse meio ambiente? É o ser humano. Então, aquilo que nós estamos vendo lá de fora, necessariamente é uma reprodução daquilo que nós estamos vivendo dentro. Portanto, qualquer ação nossa do lado de fora, que não tiver eco, não tiver origem numa ação para dentro, será infrutífera. O que me deixa um pouco angustiado, e falo com liberdade, primeiro porque não sou membro da casa, não sou sujeito a sanções depois, né? Depois, eu não sou da área, então eu não tenho esse compromisso. Aquilo que me angustia é ver que não existe esse pensamento instituído. A gente está agindo numa instituição poderosa como essa, com todos os recursos que tem, tentando fazer com que o meio ambiente funcione de uma maneira mais harmoniosa, mas não há essa ligação do ser humano como um meio ambiente íntimo, próprio, pessoal, antes das ações que vão ser feitas no meio ambiente. E eu acredito que isso vai ser sempre um trabalho infindável e não sei até que ponto que vai resultar, vai ser muito frutífero. Eu trouxe duas frases que eu gosto muito e que norteiam muito a minha vida para inspirar aquilo que eu quero dizer para vocês, né? A primeira é: você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você já ouviu isso com certeza. Não sei se você já parou para pensar no que ela significa, né? A gente acaba repetindo isso, está lá nas escrituras aí, principalmente da Igreja Católica, né? Não sei se você já parou para pensar nisso. Se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, então, em princípio, você é um Deus encarnado. Na pior das hipóteses, um fragmento desse Deus encarnado. Eu gosto de pensar nessa imagem, nessa ideia do fragmento de Deus, né? Porque Deus é uma coisa tão inominável, né? Tão gigante, que eu me comparar a Ele, eu me sinto assim muito pequenininho. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa que se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus e você também,
Então, eu sou um fragmento de Deus que espelha esse Deus, e você também. Então, na verdade, Deus, essa palavra Deus, talvez seja melhor compreendida se a gente entendê-la como de-eus. Eu, e talvez todos os eu juntos é que façam Deus. Isso talvez nos leve a pensar que nós somos todos um. Nós somos todos frutos da mesma coisa. Somos todos fragmentos dessa energia, né, inominável, que talvez lá na nossa origem, na sua imensa generosidade, se multipartiu em tudo que existe. Então você é um fragmento, eu também, cada um de nós, e tudo que existe. Isso traz uma ideia interessante, que conecta com a minha ideia original. Será que é possível que eu esteja bem se você estiver em sofrimento? Será que é possível você ser feliz se eu estiver doente? Se nós somos todos frutos da mesma coisa, imagine uma teia de aranha. No centro dessa teia de aranha estou eu, no centro da tua está tu, está você, né? Então, cada um pontinho dessa teia de aranha somos todos nós e tudo que existe. Se você pegar lá no mais longínquo ponto dessa teia de aranha e mexer, toda a teia mexe, não mexe? Se você aqui mexer bem pertinho do centro, mexe mais aquilo que está perto de você, perto daquilo que você está mexendo. Mas toda ela vai mexer. Todos nós estamos conectados nessa rede. Hoje, o evento da internet com as suas evoluções, a evolução das comunicações, da tecnologia das comunicações, nos traz essa ideia de rede. Mas não é só lá na internet que nós estamos conectados, não é só no Facebook que a gente está conectado. Nós estamos conectados nesse plano sutil, nesse plano da energia que nos une como origem, tendo como origem esse tal de eus que se multipartiu em nós. Portanto, todo mundo está ligado na tua rede. Tudo que existe está ligado na tua rede. Mais perto, influencia e é mais influenciado por você. Mais distante, talvez seja tão distante que você não perceba essa influência, né? Não me afeta diretamente aquilo que acontece com um irmão meu muçulmano lá no Oriente Médio, que é bombardeado lá na cidade onde ele vive, né? Não me afeta diretamente, mas indiretamente me afeta, porque ele está na minha rede. Ele está na tua rede, não existe nada fora dessa rede. E uma das coisas que tem sido extremamente danosa para o ser humano é imaginar-se como uma unidade desconectada de um todo. Isso deu origem, por exemplo, à nossa famosa Lei de Gerson. Tem muita gente nova aqui que não sei se já ouviu falar, né? A Lei de Gerson é quero levar vantagem em tudo, certo? Vocês sabem de onde veio isso? Gerson, que foi um jogador de futebol famoso no Brasil, na década de 70, que é tricampeão mundial e tal, esse sujeito foi contratado por uma marca de cigarros para fazer uma propaganda. E o slogan dessa propaganda era: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Essa ideia virou a chamada Lei de Gerson. E todo mundo passou a... Todo mundo, claro que não. Muita gente começou a pensar baseado na Lei de Gerson. Eu quero levar vantagem. Se você está sendo prejudicado, é problema teu. Te vira, eu quero o meu. E assim a gente vê, principalmente na coisa pública, né? Em largos anos de desmoralização da coisa pública, que não é exclusividade do Brasil, não se engane, né? Isso acontece em muita parte, em quase todas as partes do mundo. A gente viu essa coisa. Eu quero o meu, e você que se dane. Isso é uma ignorância. Pensa bem no que eu acabei de dizer. Se nós estamos todos na mesma rede, se você se der mal, eu também me dou mal. Se você estiver doente, de alguma maneira isso também me afeta. Se você estiver infeliz, isso também me afeta. Aí eu queria trazer uma outra imagem para você que também está baseada numa outra frase que a gente costuma ouvir nos meios mais religiosos. E essa frase diz: assim na terra como no céu. Talvez você já tenha dito essa frase 1 milhão de vezes durante a tua vida, rezando o Pai Nosso. Aliás, a gente reza assim um bocado como gado, né? E não para pensar no que você está dizendo, né? A oração do Pai Nosso, que é tida como a máxima que Jesus nos concedeu, né? Ela é uma possibilidade infinita de reflexões, não só sobre a origem do ser humano, como sobre a sua relação consigo próprio, sobre a sua relação com o outro e sobre a sua relação com o divino. O Pai Nosso é uma coisa fantástica, se você lê ele, não como aquela oração que você foi acostumado a declamar, né? Mas se você lê aquilo como um texto sagrado, um texto que te convida a uma reflexão profunda. Lá nesse texto, num determinado ponto, está escrito isso: assim na terra como no céu.
que você acha que isso quer dizer? Alguém já parou para pensar nisso? O que essa frase nos convida a pensar? Você está tímido ou nunca pensou mesmo? Nunca pensou mesmo, né? Normalmente, quando eu pergunto isso, todo mundo diz, eu nunca pensei mesmo. Assim na terra como no céu, representa uma metáfora. Aliás, a oração do Pai Nosso, não é a exclusividade dela, é uma metáfora. Ela diz, assim na terra como no céu, ela diz, estará no plano material, que é a terra, assim como estará no céu, que é o plano divino que habita em você. Os budistas têm uma frase parecida com essa. Eles dizem, está fora como dentro está. Eles são mais diretos, né? Não usaram metáfora. Isso significa que você vai não só construir do lado de fora, como ver do lado de fora, baseado naquilo que está do lado de dentro. Ou seja, se eu tenho muita dor, muita mágoa, muita raiva, muito sofrimento dentro de mim, é como se eu calçasse uns óculos de ver raivas e mágoas. E eu vejo tudo sobre os olhos da raiva e da mágoa. Às vezes acontece uma coisa fantástica com a pessoa e a pessoa diz assim, caramba, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Né? E depois você vai ver uma outra pessoa lidando com situações escassas, com situações difíceis, e você vai ver aquela pessoa terminar o dia e dizer assim para você, abençoado dia, amanhã vai ser ainda melhor. Caramba, o que muda? O que difere uma pessoa da outra? Os óculos com que ela calça para ver o mundo. Né? E é claro que esses óculos estão baseados na história dessa pessoa. Assim na terra como no céu, nos diz, não só que você está vendo a vida com esses olhos, e assim como você projeta na vida baseado nesses olhos, você constrói baseado nessa crença que você traz. Bom, ficou mais ou menos claro que existe uma ligação entre nós, indefectível, inexorável, e que existe uma ligação nossa com o todo, porque essa não é uma exclusividade de nós, seres humanos. Nós somos uma das últimas espécies na Terra, das mais recentes, né? Nós somos os irmãozinhos mais novos metidos a besta. Só porque Deus nos deu, muito sacanamente, Ele nos deu o raciocínio. Aí a gente acredita que a gente é capaz de dominar tudo. Depois a gente vê a natureza primitiva, né? Ou mesmo as tribos, as culturas, as sociedades primitivas, dando lições para nós de como viver de uma forma harmoniosa. Nós, os tão evoluídos, versus eles, os tão primitivos. Primitivos? Nós somos primitivos. Essa ligação que fica assim, mais ou menos clara para você, nos leva a pensar numa coisa. Se é fato que nós somos oriundos dessa massa de energia, se é fato que nós somos parcelas dessa massa de energia, se nós somos pequenos eus desse Deus, pequenas entidades divinas encarnadas, se nós estamos intimamente ligados nessa teia, se nós, assim na terra como no céu, produzimos no meio aquilo que vivíamos dentro, caramba, o que nós estamos fazendo no meio? O que nós estamos fazendo com a natureza? O que nós estamos fazendo com o meio ambiente? Nós estamos fazendo com o meio ambiente aquilo que a gente vem fazendo com a gente. A gente está vendo no meio ambiente ser reproduzida a nossa realidade interna. Isso é assustador. Sabe por que é assustador? Porque você pode imaginar assim, tem muita água. Se você vai ver as estatísticas, não é bem assim. Tem muita água, mas não é bem água potável, né? Depois você diz assim, imagina, oxigênio, tem oxigênio pra caramba, eu respiro aqui com uma facilidade. Não é bem assim. Tem muitos lugares do mundo hoje onde você já não respira com muita facilidade, muito menos bebe água. Isso significa que a gente está destruindo os meios de sobrevivência. Você não se dá conta disso quando você olha, sei lá, para o sujeito que joga lixo no rio, ou envenena a água, uma grande indústria. Você se choca, mas você não pensa, isso está destruindo a minha vida. Eu também imagino que o sujeito lá da madeireira, lá na Amazônia, né, quando ele devasta 50, 100, 500 campos de futebol só para fazer dinheiro, eu acho que ele não está pensando que ele está destruindo a vida dele, ele está querendo dinheiro. Eu também acho que ele está muito menos pensando, né, como muitas tribos indígenas pensam, que antes de tomar uma decisão, eles se reúnem, os chefes da tribo se reúnem e avaliam as consequências daquela decisão pelas próximas 7 gerações daquela cultura.
Eu acho que o cara da madeireira não está nem aí, não está pensando isso. Ele está pensando, eu quero o meu e para os meus, e entrou naquela estupidez do você que se dane. Como se existisse essa possibilidade de se você que se dane. A gente vai todo mundo para o mesmo lugar. Então a gente está destruindo os meios de sobrevivência, mas por que a gente está fazendo isso? Por que o ser humano chegou nesse lugar? Quero fazer um paralelo, quero deixar para você uma imagem aqui para você não se perder dela, tá? Porque senão eu acho que aquilo que eu vou falando vai ficando muito pesado. Caramba, a gente está destruindo tudo. Meu Deus, quem sou eu que estou fazendo essa porcaria toda com o planeta? Outra coisa é, mas quem sou eu para tentar mudar alguma coisa, né? Como é que eu posso mudar isso? Isso é gigantesco, quem sou eu para mudar isso? A gente chega lá. Mas esse pensamento que eu quero deixar aqui no lado para você, sabe o que é? Lembra que no início da minha palestra eu disse para você, nós somos deuses encarnados. Nós somos entidades espirituais divinas encarnadas. Você pode pensar assim, caramba, eu estou no INEA, eu vim para uma palestra sobre meio ambiente, e esse sujeito está me falando sobre divindade, né? E com os seres espirituais, eu não sei mais o que. Isso é muito místico para mim, eu não estou nessa praia, eu estou mais na coisa da ciência. Então, se você acha que falar sobre energia, sobre espiritualidade, né, é algo assim muito místico, então eu conheço o maior místico de todos que eu conheci até hoje, infelizmente não conheci pessoalmente, chama-se Albert Einstein. Porque foi ele que disse que tudo é energia, não fui eu. Eu estou me apropriando da fala dele. Você lembra? A teoria da relatividade? De repente você não lembra, lá na escola você estudou, para vocês não faz muito tempo que vocês estudaram isso, né? É igual a mc ao quadrado. Vocês lembram dessa fórmula? Está lá o Einstein com aquele cabelo de maluco, branco, aquela língua para fora, naquela figura estereotipada que a gente conhece dele, né? E ele escreveu lá uma fórmula enorme, a lousa dele era uma coisa gigantesca, esse camarada conseguiu. No quadro, sem nenhuma possibilidade de comprovação, ele criou a teoria mais fundamental da nossa existência. Criou não, descobriu. Teoria da relatividade. É igual a mc ao quadrado. Sabe o que isso quer dizer? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Sabe o que isso quer dizer? É que se você pegar uma partícula, que está representado pelo m da massa, e acelerar ela a velocidade da luz ao quadrado, você imagina que velocidade é essa, né? A velocidade da luz é uma coisa estupenda. Ela ao quadrado é uma coisa inimaginável para o nosso cérebro. Mas se você pegar essa partícula e acelerar ela a velocidade da luz ao quadrado, sabe o que você encontra? Energia pura. Durante pelo menos os últimos 70 anos, isso foi uma teoria que ninguém conseguia desmobilizar, ninguém conseguia descredibilizar, mas também ninguém conseguia provar. Mais ou menos há 5 anos atrás, na fronteira da Suíça com a França, construíram um acelerador de partículas. Só para você ter uma ideia, ele tem 14 quilômetros de diâmetro. É uma coisa gigantesca. E eles criaram esse acelerador de partículas para tentar provar a teoria da relatividade. E depois de algumas experiências frustradas, provaram a teoria da relatividade. Einstein era um gênio, estava certo. O postulado do Einstein nos dizia o seguinte: matéria é energia condensada. Tudo que é material é energia condensada. Ou seja, você está olhando, e se você está conseguindo me ver, é porque eu sou uma entidade material, eu sou energia condensada. Essa mesa atrás de mim também. A cadeira onde você está sentada. E tudo que você consegue ver é energia condensada. É claro que existe uma diferença fundamental entre eu e a mesa, felizmente, né? Mas somos feitos de energia em diferentes graus de condensação. No nosso caso, seres humanos, assim como os animais irracionais e os vegetais, nós somos feitos de uma energia específica. Essa energia chama-se energia vital. Talvez você já tenha ouvido falar dela, até com outros nomes. Por exemplo, você já ouviu falar de Tai Chi Chuan? Aquela coisa meio dança, meio luta que os chineses fazem? A sílaba Chi, da palavra Tai Chi Chuan, é energia vital em chinês. Talvez você já tenha ouvido falar de Aikido. Ou talvez você já tenha ouvido falar de Reiki, que a gente conhece vulgarmente como Reiki. Essa sílaba Ki, para os japoneses, é energia vital. Nós somos constituídos e nós somos sustentados por essa energia. Sabe por que eu estou falando disso? Porque a natureza, quando nos criou, ela criou um pressuposto, que também não é exclusividade nossa. O pressuposto número 1 da natureza é sobreviva. E a natureza tem se harmonizado e se reharmonizado e buscado novas formas de se reharmonizar ao longo das eras,
sempre atendendo a essa máxima: sobreviva. Faz parte da vocação da natureza resistir, mudar-se, transformar-se e sobreviver. Essa também é a nossa natureza, porque nós somos uma das entidades dessa natureza. A segunda máxima dessa natureza é viver em harmonia, viver em equilíbrio, viver em plenitude. A natureza não é escassa, a natureza é abundante. Se você pensar nisso, você vai fazer uma ligação rápida com a nossa existência. Se é equilíbrio, se é harmonia, se é abundância, não pode ser doença. Só pode ser saúde. Certo? Só pode ser saúde. Então nós fomos criados, olha que coisa incrível, para vivermos em estado de saúde. Agora vem uma pergunta danada. Quem está saudável aqui na plateia? Não fica tímido, não. Se considera saudável, levanta o dedo. Quem? Ei, quantos? Que bom. Isso significa que você não toma nenhum tipo de medicamento nunca. Já queimei um. Você. Não, se você está em equilíbrio, em harmonia, em saúde plena, né? Claro que eu estou falando aqui de uma situação ideal, estou te provocando, tá? Depois eu vou quebrar isso um bocadinho. Você não toma nenhum tipo de medicamento nunca, certo? Quem está saudável? Hã? Não, agora, atualmente, você consegue lidar com a tua saúde em pleno equilíbrio e não toma nenhum medicamento. Isso nunca pode ser 6 meses? Ok, vou quebrar teu galho, pode. Nos últimos 6 meses. Isso significa que amanhã, por exemplo, se você ficar doente, você vai recorrer a um comprimido, certo? Mas a ibuprofeno é medicamento. Opa! Buscofem, cólica, medicamento. É. Deixa pra lá, ok. Beleza. Vamos imaginar uma coisa, 6 pessoas levantaram as mãos aqui, tá? Seria uma proporção razoável diante do pequeno número de pessoas que nós temos aqui, mas ainda assim nós teríamos 2/3 da sala não tendo levantado o dedo. Depois dessa minha colocação, né? Você toma algum tipo de medicamento? Toma. Aquele tal 6 meses não dá, Troveran mês passado. Não tem mais ninguém. Isso é assustador. Lembra o que eu disse? Nós fomos criados pela natureza para viver em equilíbrio, em harmonia, em plenitude, em abundância. E isso representa, no nosso estar aqui, saúde. Ninguém está saudável, quer dizer, a gente não consegue atender a esse clamor original da natureza. O que aconteceu com a gente? Aí um esperto vai pensar assim, esperto no bom sentido vai pensar assim, peraí, mas você está fazendo uma afirmação baseada numa teoria tua. Quem foi que disse que a natureza tem esse pressuposto? Né? Vamos recorrer a uma imagem. Depois você pesquisa para ver se eu tenho razão, tá? Imagine, por exemplo, uma savana na África, tá? Lá nessa savana da África mora um bichão grandão, chamado leão. O leão é um animal topo de cadeia, certo? Se você encontrar esse animal reproduzindo, topo de cadeia reproduzindo, significa que ele está vivendo num ambiente equilibrado. Tá? Aquele habitat está equilibrado. Imagine essa savana lá no centro, lá na África setentrional, onde o ser humano não botou a mão. Eles vivem mesmo de forma selvagem. Esses sujeitos. E todos daquela comunidade morrem saudáveis. Morrem porque a vida acabou. Morrem porque o reloginho biológico chegou ao fim. E nós temos um relógio biológico. Todos os seres animais racionais, irracionais e vegetais têm um relógio biológico. Então vai chegar um momento que a gente morre nessa vida física, mas a gente morre saudável. O nosso ciclo biológico é composto de 6 etapas: nascer, crescer, amadurecer, reproduzir, envelhecer e morrer. Não tem a etapa adoecer. Adoecer não é parte natural, integrante do nosso desenvolvimento, é um recurso da natureza. Recurso para quê? É um alarme, é a sirene de alarme. Quando você adoece, é como se você tivesse um painel cheio de lâmpadas vermelhas com uma sirene no fundo, que uma lâmpada daquela começa a tocar. Pé, 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 pé. O que nós devíamos fazer? Opa, eu tenho que reavaliar o sistema. Tem alguma coisa no sistema que não está bem. O que será? E vamos investigar a fundo o que nós estamos fazendo comprometendo aquele processo original, aquela demanda original que era a gente viver em equilíbrio.
eu talvez esteja trabalhando horas demais. Talvez eu esteja fazendo uma coisa que eu não gosto. Talvez eu esteja me alimentando mal. Talvez eu esteja respirando mal. Talvez eu esteja descansando pouco. Talvez eu esteja vivendo um relacionamento nesse momento que só me traz infelicidade. Está aqui alarmando por algum motivo. Ah, mas a gente inventou uma coisa muito mais simples, gente. Chama a Neuza. Acabou. Toma uma Neusaldina. Já viu essa propaganda na televisão? Chama a Neuza. Isso é um crime contra a saúde pública, tá? Isso é um crime contra a saúde pública. Porque o teu sistema deu um alarme dizendo para você que alguma coisa não está bem. E se ela não está bem, ela não está bem lá na lâmpada, porque tomar o Atroveran ou tomar a Neuza é ir lá e desatarrachar a lâmpada. Ó, pronto, o alarme não está tocando mais, está tudo bem. Não está tudo bem, você desligou o alarme. O que vai acontecer com esse sistema que está funcionando mal, agora com o alarme desligado? Você vai esmerilhando a máquina. Você vai acendendo outras luzes e vai tomando outras Neusas e vai desligando outras lâmpadas. Não é assim? Sabe o que está acontecendo? A gente está tão desconectado de nós próprios que, primeiro, a gente esqueceu que a natureza tem essa demanda de equilíbrio, de harmonia, de lá no fim da linha, saúde. A gente esqueceu que a gente pode viver uma vida saudável e que a gente deve morrer de forma saudável. Porque acredite numa coisa, você vai morrer como você viver. Se você vive doente, você vai morrer doente. Se você vive inconsciente, você vai morrer em inconsciência. Se você vive em sofrimento, você vai morrer em sofrimento. Não existe uma mágica no fim da vida, sei lá, eu acredito em milagres, tá? Mas, tirando os milagres, que são fantásticos, mas é assim, uma exceção, né? Não vai haver uma luz divina no fim da vida que vai lá, olha, você, afinal de contas, tcharam, aí você morre super feliz, que nem um passarinho. Não vai rolar. Você vai gritar pela Neuza lá no final da vida pra caramba, para tentar sobreviver. Tentar passar de uma maneira mais saudável. Eu estou querendo dizer para você que a gente está muito desconectado, não é só daquele ambiente externo, a gente está muito desconectado desse ambiente interno. A gente não sabe como lidar com esse plano de saúde. Falando de plano de saúde, nós não temos nem plano de saúde, nem sistema de saúde, nem Ministério da Saúde. Nós só temos todos eles de doença. O nosso ministério devia chamar Ministério da Doença. Porque só fala de doença. Tem alguém lá fazendo um investimento em conscientização, em educação para a saúde? Hein? Tu? Pô, vou ver se a gente elege ministro da saúde, pô. Ótimo. Tá saudável? Fiz todos os exames, 11% de depressão. Não toma nenhum medicamento? Nada. Olha aí, temos um exemplo que a gente procurava, ainda veio com uma bandeira lá, ó. Ótimo, maravilha. Eu dizia agora há pouco, um pouco antes de você chegar, mesmo que a gente tivesse aqui uma pessoa, é alarmante a gente ter uma pessoa no meio de tantas que está saudável. A gente se esqueceu disso. A gente se esqueceu dessa premissa, a gente se desapropriou de como lidar com a nossa saúde e de como lidar com a nossa doença. A gente lida com a doença como um inimigo a ser abatido, quando na verdade o sujeito é um mensageiro a ser escutado. Ele traz uma mensagem. Imagina que você mora numa casa, que é isso que acontece, né? Esse corpo físico, por mais que você diga, eu não ligo para as coisas materiais, isso é uma bobagem, tá? Porque você é uma entidade espiritual vivendo uma experiência material, por isso você está encarnado, né? Por isso é que você virou matéria, por isso é que, segundo lá o Einstein, você condensou para virar essa pessoa, para viver essa experiência material. Você está morando aí dentro dessa casa que o teu corpo é. Aí um dia vem um mensageiro. Por quê? Porque você fez determinadas coisas que comprometeram aquela tal da saúde original. Então aparece um sintoma. Vem um mensageiro e bate na tua porta. Como é teu nome? Guilherme. O mensageiro bate na porta, diz, Guilherme, eu preciso falar com você. E o Guilherme diz, esse cara está me chateando, eu não quero falar com ninguém. Aí o Guilherme bota uns fones de ouvido e aumenta o som. O mensageiro... Caramba, o Guilherme... Tem uma mensagem importante para o Guilherme não está nem aí para mim. Sabe o que foi que o Guilherme fez? Sabe, né? Chamou a Neuza. Aliviou o sintoma, né? Aí o mensageiro vai embora, mas o mensageiro é esperto. E o mensageiro é mestre, ele sabe que precisa te dar essa mensagem. Ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai lembrar que ontem, quando bateu na porta do Guilherme, o Guilherme não escutou. Então ele vai voltar amanhã e vai bater mais forte, para ver se o Guilherme escuta. Aí o Guilherme
Pá, bota lá um heavy metal na altura, não quer mais ouvir o cara falar. Ele vai embora de novo cabisbaixo, né? O coitado do mensageiro, lá vai ele triste da vida. Amanhã ele vai pensar, caramba, essa mensagem é tão importante para o Guilherme que não pode passar de hoje. Aí ele vem, mas não vem já com a mão para bater na porta, ele vem com uma marreta. E se o Guilherme não escutar de novo, no dia seguinte ele volta com umas bananas de dinamite. Assim você faz um câncer, por exemplo. Sucessivas, equivocadas, lidas terapêuticas com você próprio. Inconsciência absoluta de quem você é, de que maneira você funciona. Mas isso você podia falar também, você fez uma gripe, você fez uma pneumonia, ok? Eu agravei para chocar, porque essa é uma questão de escala. É uma questão de escala. É assim que a gente tem lidado com a saúde, em absoluta inconsciência de como nós funcionamos, e com a doença, como se fosse um inimigo, como eu disse, a abater, quando na verdade